E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Alexandre, eu sou técnico da Cable Informática. Hoje eu estou aqui com uma coisa que me pedem demais. Quase em todo vídeo tem alguém pedindo isso. Quase todo vídeo, é impressionante. Aqui, ó, placa-mãe de desktop. É uma placa-mãe relativamente simples, viu? É uma H81, quarta geração, praticamente quase todo computador básico tem uma placa parecida com essa daqui. Ela é da Gigabyte, uma GA H81N-H, mas das H81 são todas muito parecidas com essa daqui. Qual que é o problema dela? Ela liga, mas não inicializa. E quando pressionado um determinado componente, ela liga e funciona. Só que quando solta, ela desliga. O que a gente já pensa? BGA, né? Mas calma, vamos dar uma olhadinha mais de perto nessa placa. Vamos lá. Bom, aqui a gente já está com a placa e antes de qualquer coisa, o que a gente vai fazer é dar uma testada nela, ligar e ver o que acontece. Para isso eu vou aqui habilitar a nossa fonte e o nosso multímetro. Eu tenho diversas ferramentas aqui que eu uso para testar a placa-mãe. Tem essa plaquinha Post aqui, que serve para sair da LPC, PCI e PCI Express. Tem uma outra versão dessa mesma placa, também PCI, PCI Express e LPC. Tem um outro adaptador aqui que vai no slot de memória, também muito legal. Tem outros que eu já nem uso mais por questão de inutilidade. Isso daqui já costuma me servir bem. Tem outras coisas aqui que servem para testar soquete de processador. Eu só tenho que ver aqui qual deles que é o certo. Que parece até um processador, ó, mas na verdade é uma carga falsa para o processador. Assim a placa-mãe liga sem precisar comprometer um processador, arriscar um processador, né? Aqui é 1155, 1151, 1150, tá aqui, carga falsa. No caso aqui, essa carga falsa ela serve apenas para quando não tem um processador, a gente quer ver se a placa pelo menos liga e ajusta o foco corretamente. Vamos, filhão. Isso. Se a placa pelo menos liga e alimenta o processador corretamente, porque às vezes a gente faz uma manutenção nas fases de alimentação do processador e se uma dessas fases estiver comprometida, não tiver com um componente bom e a gente testar com o processador, pode queimar o processador. Então essa carga falsa ajuda muito nisso. Ela também ajuda muito, na verdade ela até é destinada para isso, para a troca do soquete. Você troca o soquete e quer saber se todos os pinos estão bem conectados, você usa isso aqui. Isso aqui é ótimo. Na verdade não foi feito para isso, mas é um bom uso. Ele também testa o PCH, só que nisso eu não vou falar muito, porque esses testes, nenhum desses testes é muito confiável. Então, vamos seguir o que a gente tem. Além dessas placas aqui que eu uso, o que eu gosto muito de usar também é isso aqui. Isso daqui é um conversor DC, que ele pega a tensão da minha fonte bancada, 12 volts, e converte para o padrão ATX, junto com a alimentação do processador e também, caso tenha, uma placa de vídeo. Eu não uso tanto da placa de vídeo, eu uso mais só do processador e ATX. Assim, eu consigo acompanhar o consumo, os estágios de inicialização completo dessa placa, como se fosse um notebook. Isso, para mim, é muito bom, porque dessa forma eu consigo saber se a placa está pelo menos passando pelos estágios de inicialização. Esses adaptadores aqui que eu tenho, por que eu tenho vários? Ah, um é melhor que o outro, é bom, é ruim? Não tem nada disso. Alguns deles funcionam em algumas placas, outros funcionam em outras, outros funcionam em outras. Qual que é qual? Não sei, é testando. Nenhum deles é universal e vai funcionar em todas as placas. Esse daqui, que é para slot de memória, é o que mais ajuda, é o que tem maior compatibilidade, mas também não é garantido, porque muitas vezes você coloca ele na placa para testar e a placa acusa erro de memória, onde ele é conectado, né? Enfim, ele acusa erro de memória, mas não quer dizer que esteja dando erro de memória, pode ser isso daqui. Muitas vezes ele acusa erro de processador e não é processador. Às vezes ele acusa erro de PCH e não é PCH. Isso acontece muito, com todos eles, tá? Não é só com um. Então tem que tomar cuidado com o código de erro que ele aparece. Deixa eu dar uma limpada aqui
do conector, eu já vou encaixar nessa placa e vamos tentar ligar ela. Como é uma coisa que eu não uso tanto, esses terminais estão sempre sujos. É o DDR3, né? Pronto. Passei uma borrachinha aqui. Vamos conectar. Olha só. Eu preciso colocar a memória do outro lado. Por quê? Porque os códigos de erro vão aparecer aqui. E se eu colocar atrás da memória, eu não vou ver nada. Então, preciso colocar aqui nesse slot. Essa placa-mãe, ela só tem 2 slots de memória. Isso já, entre aspas, facilita um pouco, porque eu não preciso ficar decidindo qual slot que eu uso. Mas tem placas que tem 4 slots de memória. Nesse caso, eu preciso ficar testando slot por slot, porque cada slot vai ter um funcionamento diferente para esse adaptador, tá? Vamos aproveitar que a gente está aqui com isso daqui e vamos colocar isso aqui também. E vamos ver como que isso vai se comportar. Deixa eu conectar aqui a minha fonte. Já está configurada para 12 volts. E vamos ligar a fonte. Acompanhem aí o consumo. Ligou, beleza. Esse é um consumo de standby. Aqui a gente já observa um LEDzinho verde, dizendo que está sendo alimentado. Nesse daqui não tem LED algum, ok, é normal. Vamos dar partida nessa placa. Ligar ela. Liguei. Olha só, passando os estágios aqui. Deixa eu desligar. Desligou. Vamos ver aqui se o que está acontecendo. Ele vai ligar de novo. Ó, ligou. Também está passando estágios de inicialização, o que é ótimo. Os dois estão funcionando nesse caso. Para mim, excelente. E o que ele está acusando aqui? Parece que ele está iniciando. Parece que ele ligou. Vamos interromper aqui a alimentação. Vamos colocar um cabo HDMI e ver o que acontece. Porque aqui ele está dizendo que está alimentando, né? Vamos ver. Vamos ligar agora na câmera certa. Aqui vocês veem a placa e o preto é a saída do HDMI. Vamos lá. Liga novamente. Vamos ligar aqui a placa. E agora já não liga mais. Olha só que coisa. Mudou completamente. Olha o consumo. 30 mA. Vamos desligar. Ligar. 30 mA. O que é diferente dos 90 que a gente estava recebendo, inclusive para inicialização. Vamos dar um reset de BIOS aqui. Beleza, vamos ligar novamente. 90 mA, ok. Ligou. Está passando pelos estágios de inicialização. Dá para ver aqui, ó, está passando aqui. Aqui também está passando. Vamos ver se vai apresentar a imagem. E não está dando imagem. Ele passa pelos estágios, só que não está dando imagem. O consumo está 2,3 amperes. Vamos ver se é alguma coisa aqui no cabo HDMI. Será que é isso? Não, não é. 2,4 amperes, porque o processador está esquentando, né? O processador esquenta, o consumo aumenta. Pois é, tá estranho. Vamos desligar, vamos ver o que acontece. Desligou. É um bom sinal isso. Fazer de novo aqui. Será que o cabo estava mal encaixado? Vamos ver, né? Ligar de novo, ligou, ok. Está passando pelos estágios. Vocês podem observar que o consumo fica oscilando. E é isso que me indica que a placa está passando pelos estágios de inicialização. Olha lá, deu imagem. Deu imagem. Está pedindo para resetar BIOS. Ok, é exatamente o que o cliente informou. Liga quando quer. E aqui a gente já vivenciou isso, né? O que ele falou? Pressiona um componente que a placa liga. Qual componente ele falou? Esse daqui. A gente já até imagina que é esse daqui, que é o PCH, que costuma dar problema de VGA. Só que não costuma dar problema de VGA, né? Mas quando a gente fala de problema de pressionar um componente que a placa funciona, a gente já supõe que é um problema de VGA, né? E já direciona para isso daqui. Mas no caso, ele falou que é isso aqui, que é o Super I/O. Estranho, né? Porque Super I/O não dá problema de VGA, nem é VGA. É uma solda SMD simples. Então, vamos desligar aqui essa fonte, né? E vamos passar para a inspeção visual dessa placa. Aqui a gente já está com a placa
para inspecionar. Vamos dar uma olhadinha exatamente onde o cliente relatou o problema, que é aqui. E a gente nem precisa de muito, né? Olha lá. Olha lá. Que isso? Isso é corrosão. Aumentar aqui a iluminação. Isso é corrosão. Eu aposto que se eu der um toquinho nesses terminais, eles vão estar relativamente soltos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu prender a placa e ajustar o foco, né? Beleza. Vamos ver aqui. Ele falou que quando pressiona, ela liga. Deixa eu pegar alguma coisa mais fina, que até essa ponta de agulha é grossa demais. Aqui, beleza, beleza. Nossa, olha só. Tá feio o negócio, hein? Bem feio. Tá firme. Tirando esses pedaços de corrosão horrendos que estão aqui, os terminais parecem que estão bem firmes. Mas eu não vou testar um por um, porque é uma baita perda de tempo, né? A gente já viu que claramente está com algum problema aqui. Então o que a gente faz? Remove o componente, limpa os terminais, limpa os terminais tanto da placa quanto do componente e depois solda de volta. Ele funciona, não há necessidade de troca, é só remoção dessa corrosão. Reparo simples. A gente precisa, para essas placas mais simples, a gente precisa tomar cuidado naquilo que realmente é necessário estar substituindo, aquilo que realmente é necessário estar fazendo. Porque se a gente parte para a troca, seria melhor. Só que o custo sobe, né? O custo sobe para mim, sobe para o cliente, sobe para o serviço que acaba impactando na possibilidade de reparo ou não. Não adianta a gente cobrar o preço de uma placa nova, um serviço que não... numa placa que não vale tudo isso, né? Uma placa ainda antiga, enfim. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Não estou dizendo que todos os serviços vão valer a pena, mas existem serviços como esse que dá pra gente tentar economizar. Bom, é isso. Aqui é calor, remoção e solda. Vamos partir para isso. Ligar nosso filtro de ar. Ligar nosso ferro de solda. Trocar a ponta, que a ponta está errada. Pronto. Nosso canhão de ar quente. E começar. Colocar um pouco de fluxo nesse caso, porque eu quero eliminar a corrosão e o fluxo ele ajuda com isso. Nesse caso, no fluxo não é muito bom economizar. Pronto. É uma placa grande, né? Uma placa grossa. E ela exige um pré-aquecimento um pouco mais robusto. Se eu jogar a temperatura direto para remover o componente, sem pré-aquecer bem a placa, eu posso danificar a placa, o componente que eu estou tentando remover ou os componentes em volta. Então é bom dar uma boa pré-aquecida e evitar esse tipo de problema. Nesse caso aqui é bom não ter pressa.
só um reflow aqui resolveria? É possível. É possível. Pode acontecer sim de apenas um reflow resolver. É certeza? Não é. Certeza é remover o componente e soldar ele de novo. Então para que a gente vai fazer um reflow, testar e depois correr o risco de precisar fazer tudo de novo, né? Vamos já fazer o caminho certo de uma vez e evitar retrabalho. Ou pior, retorno na garantia, né? O que pior que pode acontecer é funcionar aqui, devolve para o cliente e não funciona mais. Com o tempo, depois de um tempo, ou até na hora. Bom, aqui está retirado. Vamos refazer, renovar aqui os pontos de solda, o estanho, né? Para tirar esse estanho velho, corroído. E dar uma renovada em tudo. Acho que assim é melhor para vocês. Eu tenho duas iluminações nesse microscópio. Uma vem das laterais, outra vem direto de cima. E dependendo da ocasião, eu faço intercalação delas. Eu uso uma ou outra, ou às vezes as duas. Só que nos vídeos, na maioria das vezes, só as laterais são melhores, porque elas evitam reflexos. Isso ajuda muito na qualidade. O problema é que nem sempre fica muito nítido, fica muito claro. Então, preciso usar auxiliar, que é essa daqui, e olha só como dá reflexo. Agora a outra, se eu tirar, olha só. Parece até que fica mais frio, e aqui fica mais quente a iluminação, ó. Enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui nos terminais. Olha só, é isso aqui que eu quero ver. Caramba, não tá dando pra vocês verem. Olha só, tá vendo? Tem que usar as duas. E ainda assim não é o suficiente. Deixa eu desligar um pouco esse filtro. Porque quando a gente remove o componente, é exatamente esse tipo de inspeção que precisa se atentar. Deixa eu tentar limpar bem aqui para tentar mostrar para vocês. Isso é muito importante. Dura que aqui no microscópio, para mim, está bem claro. Por isso que eu não gosto muito desses microscópios só da câmera. Você depende só da qualidade da imagem, isso é complicado. Porque muitas vezes a qualidade da imagem não é o suficiente para você ver o que está acontecendo. Os reflexos e tudo mais. A visão no microscópio em si é bem diferente do que a câmera captura. É muito melhor. Deixa eu tentar secar para acabar com reflexos. Ajudou, mas até certo ponto, né? Bom, pessoal, deixa eu pegar aqui o bisturi. Tá sujo pra caramba, pera aí. Fluxo que juntou poeira. Bom, aqui ó,
Vocês estão vendo aqui esses pontos de corrosão? Ó, isso é corrosão, tá vendo? Só que aqui, nesses terminais, não tem nada ligado. Então, essa corrosão não representa nada. O problema é aqui, ó. Aqui existe ligação. Não dá para ver na câmera, mas no microscópio eu já vi que está um pouco escurecido essas trilhas, bem no comecinho. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa dar uma cutucada aqui para ver se a trilha está boa ou se ela está interrompida. É exatamente esse tipo de análise que a gente precisa fazer quando remove um componente, principalmente em caso de corrosão. Vocês podem ver que alguns pontos a camada de verniz sai até fácil, outros pontos fica difícil. A que sai fácil é porque a corrosão já soltou. Ó, aqui, ó, essa daqui estava corroída, saiu muito fácil. Essa daqui não tanto, sai mais difícil. Essa daqui e essa daqui, vocês podem ver que nem sai direito. Quer dizer que estão boas. Essa daqui de baixo, deixa eu ver. Essa daqui está boa. E agora essa daqui, olha lá, ó. Deixa eu limpar aqui a ponta. Aqui está o terminal, aqui está a trilha e olha só. Tem um pouco de corrosão aqui. Isso está interrompendo a trilha? Eu não sei. Como que eu vou saber? Raspando. Pode até ser que agora não esteja interrompendo. E não está. Mas no futuro vai. Então é exatamente esse tipo de análise que a gente tem que fazer quando trabalha com corrosão. A gente remove o componente para ver exatamente isso. Aqui tá beleza. Vamos ver aqui. Tá beleza. Beleza. E é isso. O que eu vou fazer aqui agora? Dar uma limpada, estanhar tudo de novo e depois partir para o componente para a gente poder renovar ele, né? Os terminais dele. Às vezes eu sinto até que o líquido ajuda a ver melhor. O álcool. Bom, é isso. Vamos ligar de novo o nosso filtro. Passar fluxo, estanhar tudo para já preparar para receber o componente novamente. Beleza. Aqui na placa tá beleza. Olha aqui onde foi feito. O estanho pegou em tudo, inclusive onde tinha corrosão. Tá ótimo. Agora a gente tem que dar uma olhadinha no componente em si, porque ele estava bem prejudicado e a gente precisa remover essa corrosão antes de estar soldando ele de volta. Olha só, tá feio aqui. A gente precisa resolver isso. Se não der para resolver, talvez tenha que substituir. Também existe um limite, até que ponto dá pra gente economizar no componente, porque às vezes se quebra 2 ou 3 terminais aqui, vai dar um baita trabalho para soldar sem esses terminais, reconstruir esses terminais. Vale mais a pena a gente trocar o componente, porque hora de trabalho também é um custo, né? Então vamos lá. Vou colocar bastante estanho aqui, porque eu quero que o estanho ocupe o lugar da corrosão.
São várias perguntas que fazem. E é difícil responder todas porque não tem uma resposta. Tipo, por exemplo, uma pergunta que me fazem muito. Qual fluxo é melhor? Essa pergunta ela vem de diversas formas. A forma mais comum de vir é qual fluxo que você usa? O fluxo que eu uso, pessoal, é o da Amtec, que é o NC559. NC quer dizer no clean, ou seja, não precisa limpar o fluxo. Você pode deixar o fluxo na placa. E o 559 é o modelo dele. Esse fluxo é o melhor? Dos que eu testei mas precisa ser o melhor? Depende, não precisa talvez. Eu não testei vários fluxos. Eu tinha um, quando eu comecei eu não entendia muito sobre isso. E eu usava a pasta de solda, aquela pasta de solda. O problema desse é um fluxo, né? O pessoal chama de pasta de solda, mas é uma espécie de fluxo. Nem sei se é certo chamar pasta de solda ou de fluxo. E qual que é a diferença entre eles. Mas o problema dele é que ele não é no clean. Você precisa limpá-lo. E ele é resinoso. Ele parece uma resina de vela quando fica na placa. É muito difícil de tirar. E não é como esse daqui que você passa um álcool e sai. Aquilo lá não dissolve nada. É tenebroso aquilo lá. Eu não recomendo. Para trabalhos em eletrônica, assim, microsolda, realmente eu não recomendo. Aquilo lá é difícil de trabalhar. Depois a gente vem para o fluxo líquido. Esse fluxo eu também nunca me dei muito bem. Ele é estranho, ele não parece que cumpre com o papel dele. Ele evapora rápido, como esperado, né? E não sei, parece que ele não faz efeito algum. Ele é muito estranho. Um pincelzinho aqui. Ele é muito estranho. Eu também não... Eu não vou dizer que ele não é bom, porque existe a chance de eu que não saber usar ele. Ou talvez ele não serve para esse propósito, eu não sei. Enfim, eu não gostei do fluxo líquido também. Esse daqui é o fluxo em pasta. Ele já é melhor para esse tipo de trabalho, porque é um fluxo que fica no local conforme você vai soldando, renovando o estanho. E é exatamente isso que a gente precisa. Então, fluxo pastoso. Resinoso? Não. Ele não pode ser resinoso. Eu acredito que o que ajude a determinar isso é o NC, o no clean, né? A falta de necessidade de limpar o fluxo da placa. Ou seja, você pode soldar e deixar o fluxo na placa. Isso não vai representar nenhum problema. A gente limpa para ficar bonito, né? Mas necessidade não tem nenhuma. Amtec é uma das marcas, mas tem várias marcas. Eu testei todas? Não testei. Eu comecei com uma que não tem bem uma marca. Ele dizia ser Amtec, mas eu sabia que não era, porque era barato demais. Amtec é um fluxo caro, relativamente caro. E pelo preço, era menos da metade do preço. Então é claro que não era Amtec. Só que ele me serviu bem. Ele cumpriu com o propósito. Quando eu troquei de fluxo, eu senti diferença. Foi uma diferença boa. Não sei dizer se foi proporcional ao preço, não sei. Mas eu também não quis ficar testando muito, porque no meu trabalho, na minha rotina, o tempo ele é bem importante. Então ficar perdendo tempo por conta de custo de fluxo não faz sentido. Então eu preferi ficar nesse daqui e não arriscar. Então, o Amtec que eu uso, ele é o melhor? Não sei. Para mim, ele tem funcionado muito bem. As soldas BGA que eu faço, dificilmente eu preciso refazer. A não ser que tenha um problema que o fluxo não vai corrigir, né? Não adianta querer que o fluxo corrija tudo. Ele não vai corrigir, ele não é um milagre. Mas ele ajuda bastante. Então, se você está começando, não tem dinheiro para comprar um Amtec, para você, na sua realidade, isso não faz sentido, pega de uma outra marca um pouco mais em conta. Eu só não recomendo que você pegue aqueles fluxos resinosos. Geralmente eles são meio amarelados.
vendem em lojinhas bem... É bem fácil de conseguir, são normalmente chamados de passes de solda. Esses daí eu não recomendo. Eu não vou dizer marcas porque tem de diversas marcas. A que eu peguei é até um potinho quadradinho da própria Yashun, que era a minha estação de solda antiga. A própria Yashun tinha esse fluxo de solda e eu comprei achando que seria melhor do que o que vendia na lojinha de componentes eletrônicos ali da esquina. E sinceramente não vi diferença alguma. Era a mesma coisa, resinoso. Na época eu não entendia muito bem por que era tão diferente. Usava, mas o maior problema é na hora de limpar da placa, viu? Ele funciona, mas a hora que você vai limpar da placa é tenebroso. Sem contar que fede. Nossa, como aquilo fede. Microsolda assim não dá para fazer, porque vocês estão vendo aqui que o fluxo queimado, aqui ó, o fluxo queimado, ele pega um aspecto escuro, mas ele ainda é translúcido. Aquele fluxo resinoso, ele novo, ele não é translúcido, ele é opaco. Então não dá para ver muito bem o que você está fazendo. No tempo eu não tinha microscópio, então não fazia muita diferença isso, né? Mas agora, sem condições. Bom, o componente aqui, felizmente, está tudo bem com ele. Vamos dar uma boa limpeza aqui. Está bem renovado. Nem dá para ver mais aonde tinha corrosão, que é exatamente o objetivo disso. Isso aconteceu porque a corrosão não estava tão ruim. Existem casos que a corrosão está ruim e os terminais somem. Isso aí já impossibilita esse reparo. Reparo do componente, né? Olha só, estamos reparando o componente. A que ponto chegamos? Não, mas isso aqui é um reparo simples, viu, pessoal? Troca de componente para esse caso aqui seria desperdício. A gente não pode considerar que todo componente vai ser assim, precisa da avaliação, precisa verificar e precisa usar o senso crítico, né? Porque muitas vezes você olha o componente está ruim, é um componente o quê? De 50 contos, 60 contos? Não vale a pena você perder tanto tempo tentando corrigir o problema de um componente tão barato? Enfim. Aqui o componente ajuda. É isso. Terminar de limpar ele e devolvê-lo para a placa. E ver se a placa volta a funcionar, se os problemas intermitentes dela vão sumir. O duro aqui é isso, né? Problema intermitente eu não vou conseguir mostrar no vídeo. Por sorte eu consegui mostrar no começo do vídeo, né? Mas foi sorte, isso não é normal. O normal é ou liga ou não liga. E eu não posso ficar aqui gravando 2 horas de vídeo para tentar mostrar um defeito que pode ou não acontecer, né? E o duro é isso, pode ou não acontecer. Vou colocar ele aqui. Um pouco de fiapo do papel. Alinhar bem ele no local. E vocês estão desfocados, parabéns para mim. Beleza. Deixa eu apagar essa luz aqui. Pronto, está alinhado o suficiente. Dá para ver que aqui tem um terminalzinho torto. Deixa eu ver se eu consigo corrigir ele. Um pouco torto, né? Pronto. Alinhar novamente, que deu uma leve desalinhada. E é isso. Aplicar calor. Como eu disse, pré-aquecimento. Temperatura e vazão de ar. Temperatura 500, vazão 120. Está no máximo aqui.
É uma placa grande, eu preciso pré-aquecer e eu estou jogando de uma distância razoável, não está muito perto. E está também de forma angulada, não está com o ar indo direto no local. Não paro em um local, vocês podem ver que eu estou sempre dançando aqui com o canhão de ar quente. E assim eu consigo distribuir melhor a temperatura. Se eu parar e focar a temperatura, eu jamais poderia usar essa temperatura com essa vazão de ar. Mas nesse caso, fazendo dessa forma, eu consigo fazer de forma segura. Por isso que não adianta falar só temperatura e vazão de ar, porque isso é só uma parte do contexto geral, né? Ó, agora eu já vou um pouco mais devagar, que é para derreter o estanho mesmo. Aí eu quero que derreta tudo de uma vez, para o componente assentar. Assentou. Vamos agora esperar um pouquinho para o estanho endurecer. Endureceu, a gente pressiona e faz de novo. Ótimo, tá feito. Espera um pouquinho, só até o estanho endurecer. Endureceu, beleza. Como eu sei que endureceu? Porque aqui, nesses terminais de solda, o estanho perde o brilho. Deixa eu ver se eu consigo dar uma ajustada aqui. A placa-mãe é um pouco desajeitada para microscópio, viu, pessoal? Ela é muito grande. Olha só, ela tá parada aqui na bancada. Eu vou tocar de um lado. Olha só como ela entorta e perde o foco. É complicado isso, diferente de placas de notebook. Bom, o que eu vou fazer agora? Passar o ferro de solda aqui para confirmar a solda. Fluxo. E vamos lá. O ferro de solda desligou. Aí eu gosto de passar aqui assim de lado, ó. Quando eu estava sem microscópio, eu passava aqui direto. Para mim era mais fácil. Mas com microscópio, a coisa muda um pouco. Para mim, assim, acaba sendo um pouco melhor, porque eu consigo olhar, terminal por terminal, como ele está se comportando a solda. Estão vendo? Então, aquele vídeo que eu mostrei, a solda de um Super I/O, é uma técnica muito boa para quando não se tem um microscópio. Até para quando se tem, ó, vamos fazer aqui nesse daqui, só para vocês verem. Aqui a gente passa aqui o fluxo, né? Beleza. Agora eu vou deixar de olhar no microscópio. Eu vou olhar direto aqui como se eu tivesse sem o microscópio. Passar estanho e jogar. Passei. Agora eu vou tirar esse excesso de solda aqui. Eu não estou olhando no microscópio, nem na tela. Pronto, aqui terminou. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no microscópio. E olha só, ficou boa. Estão vendo? Ficou até melhor que essa aqui, ó. E eu vou fazer isso aqui também. Porque nesse caso aqui, eu estou estanhando também os terminais do componente. E é importante. Olha só como não dá para abandonar uma técnica, né? Só confirmar se não tem nenhum jumper, e não tem. Beleza. Vamos soldar agora os outros dois lados.
Nossa, eu não sei como é que as pessoas conseguem usar o microscópio só na câmera. Às vezes eu até tento usar só na câmera aqui, porque eu acho que melhora a qualidade do vídeo para vocês. Porque eu consigo mostrar, eu consigo ver, acompanhar em tempo real, se vocês estão focados, se vocês estão conseguindo ver o que eu estou tentando mostrar. Que como eu disse, né, aqui no microscópio eu vejo uma coisa, mas na tela tá outra. Tá uma imagem bem menor. Depois eu mostro isso para vocês, num outro vídeo. Mas é bem menor. O problema é, no microscópio, esse microscópio é estereoscópico. Ou seja, ele tem uma... Eu vou chamar de tecnologia. É uma tecnologia, a maioria desses microscópios tem, viu? Que é de uma sensação de 3D. Não é uma sensação de 3D, não sei se é isso se é correto falar isso. Mas ele te dá noção de profundidade muito mais do que uma câmera. Uma câmera não consegue dar a sensação de profundidade que o microscópio estereoscópico dá. Não consegue. Então aqui, na câmera, aqui por exemplo, eu não sei se o ferro de solda está muito perto dos terminais ou não. Olha só, vou tirar, vou colocar aqui, ó. Parece que já está encostando, né? Mas ó, tá longe. Agora aqui, olhando nas objetivas, eu consigo ter essa dimensão com muita clareza. Para mim é muito melhor. E na câmera isso não remete tão bem. Então eu gosto muito desse trinocular e sinceramente não me arrependo nem um pouco. Ele é mais caro, tem mais peças, precisa de maiores cuidados, mas na minha opinião vale muito, muito, muito a pena. Limpando aqui esse resíduo de fluxo aqui. Só para não ficar todo melecado. Como eu disse, é um fluxo NC, no clean, não há necessidade de limpeza. Mas eu prefiro limpar para não ficar uma gosma pegajosa aqui. Bom, agora a gente pode ir para teste, né? Vamos colocar já a placa aqui para testes, né? Colocar a bateria, colocar a memória. Não vou encaixar minha placa de diagnósticos, não acho que existe necessidade. Vou ligar aqui a fonte da placa. Vamos passar aqui para a câmera da saída HDMI, que é essa aqui. Bom, o multímetro pode sair da tela. Vamos ligar a fonte. 95 mA, é exatamente o que a gente tinha com a placa funcionando. Vamos ligar. Ligou. Ligou e desligou, que é normal para um reset de BIOS, né? Já que a gente tirou a bateria. Está passando pelos estágios de inicialização e ligou de primeira. Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos conectar aqui um teclado e vamos ver o que a placa nos diz quando a gente tenta passar alguma configuração para ela. Conectar aqui. Aqui não tem USB, então aqui. Beleza. Bom, eu quero carregar as opções personalizadas e reiniciar. Beleza. Nenhum dispositivo de boot localizado, ok. Tá lá, BIOS versão F2. Tudo certo. Vamos sair, salvar e sair. E agora o que eu vou fazer? Desligar a placa e ver se ela liga. Desliga. Liga. Foi uma coisa que a gente notou que não deu certo, né? Ó, beleza, ela desligou, ok. Vamos desligar novamente, só que dessa vez eu vou cortar a energia. Desliguei a energia.
Vou tentar ligar ela, só para ter certeza que está totalmente energizada. Beleza. Vou retomar a energia e vou tentar. Ó, o consumo está ok, não foi para aqueles 30 mA que a gente tinha visto. E novamente a placa ligou. Parece que o problema foi resolvido, né? Vamos esperar na imagem. Beleza. Vamos desligar de uma forma súbita, cortando energia. Beleza, desliguei. Vamos esperar uns 5 segundinhos. Tá ótimo, ligar de novo e ver o que acontece. 95 mA, é ok. Ligar. Tá ligando. É, pessoal, pois é. Parece que está resolvido aqui. Claro que eu vou precisar de muito mais testes, mas a princípio, resolvido. Bom, pessoal, é isso. É um reparozinho simples. É o motivo de eu não curtir muito reparos em placa-mãe, porque geralmente são coisas muito simples assim. Ou, por exemplo, cadê? Deixa eu pegar aqui. Essa placa aqui, a placa-mãe da AMD, plataforma AMD, com problema na ponte sul. Isso inviabiliza o reparo. Na maioria das vezes para esse modelo de placa. Tem outras placas aqui também, tem mais duas ali, uma plataforma Intel Socket 1200 e outra acho que é 1155, enfim. É difícil, depende muito. Quando placas mais custo-benefício, a gente precisa ter uma análise um pouco mais criteriosa, porque assim, não adianta a gente pegar um reparo muito elaborado numa placa que não tem um valor de mercado. Você consegue essas placas, você consegue conseguir comprar elas funcionando. Enfim, precisa ter uma análise um pouco mais criteriosa. Bom, pessoal, é isso para esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Até mais.